sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, nos reúne hoje, Frei. Com certeza. Nessa terça-feira, né? Aqui no Grupo Corações Ardentes, para nós, o último santo do mês de outubro, São Benedito, que nós celebramos lá no começo. Frei daqui a pouco vai falar muitas coisas sobre ele, mas aqui no grupo, né, a gente conclui, mas tem santos no mês de novembro para a gente também meditar, conhecer e pedir a intercessão deles. Que bom que nós estamos juntos. Eu vi que tem gente entrando no grupo, isso é muito bom, né? Muito bom. Sempre muito bom, sinal de que você está compartilhando e fazendo a sua missão de evangelizar. É isso mesmo. Nesse tempo, os vídeos estão aqui no Grupo Corações Ardentes, mas estão em públicos lá no canal do YouTube da comunidade para que possa ter uma abrangência maior. Frei, São Benedito, então? Hoje nós meditamos um pouco sobre a vida de São Benedito, seu testemunho de fé, de caminhada, de vida evangélica. São Benedito nasceu na Sicília, Itália, em 1526. Era um filho de escravos daquela região, a Sicília, né, majoritariamente de negros escravos, e viveu humildemente a sua vida num vilarejo pequeno. São Fratello chama o vilarejo. São Benedito se destacou por sempre ser atraído pelas coisas de Deus, né? Então, desde muito cedo, ele teve um desejo de servir a Deus de modo mais intenso. É também chamado São Benedito o Mouro ou São Benedito o Negro, né? A tradução atual do missal romano traz o negro. Elementos importantes da vida dele. Quando muito jovem ainda, decidiu entrar para os franciscanos. E com 18 anos ele foi para o seminário franciscano. Era irmão leigo, não era padre, não era sacerdote, mas na vida franciscana ele optou para viver nos eremitérios, viver isolado, sozinho, em oração, o tempo todo em oração. Atendia pessoas que o procuravam para rezar, para partilhar a vida, mas vivia primariamente em oração, sozinho. Acontece que depois de um tempo, o Papa da época pediu que ele voltasse para o convento. Todos os eremitas franciscanos voltassem para a vida fraterna. O carisma franciscano é a fraternidade, não é a pobreza, como a gente pensa, é a vida de fraternidade. Então ele volta para o convento, mesmo um pouco contrariado. Assumiu serviços humildes, simples, pequenos, viveu a simplicidade, a pobreza evangélica, a pobreza espiritual, viveu de modo intenso o serviço aos irmãos, trabalhou na cozinha, trabalhou na portaria, viveu aquela simplicidade de atendimento ao próximo. Naquela época, ser porteiro no convento ou no mosteiro era ser aquele primeiro que acolhe. O porteiro era o acolhedor, aquele que motivava, né? Aquele que recebia os irmãos ali que chegavam batendo a porta do convento. Então São Benedito viveu essa caridade, essa comunhão. Dizem as lendas, muitas histórias acabaram vindo em torno de São Benedito, e dizem as lendas que na época dele as pessoas pediam comida na porta do convento, ele dava. E quando iam olhar para a despensa estava cheia de novo, né? Dizem que ele era muito carinhoso com os freis, cuidava de todos, era muito cauteloso, atencioso, estava sempre disposto a ajudar, tanto quem batia a porta quanto quem morava no próprio convento. A história de vida dele nos mostra que depois de um tempo, nesse sentido, ele passou a ser nomeado, né? Ele foi nomeado como guardião da casa onde estava, mesmo sendo irmão leigo. Naquela época o irmão leigo nem estudava, mas sabia ler e escrever, e se não soubesse também, vivia a vidinha dele normalmente. Mas São Benedito se destacou por ser um homem tão bom, foi colocado como superior da casa,
foi formador de noviços, né? De jovens franciscanos. Então, ele foi o mestre desses jovens, acompanhou por um tempo aqueles que entravam na vida franciscana, viveu grandes milagres em sua vida. Diz a tradição e a história que ele serviu a igreja também através dos seus milagres. Essa multiplicação dos alimentos, por exemplo, é um milagre, não é? O serviço da caridade, a cura de cegos, de surdos, também foi algo assim marcante de sua vida. E também alguns historiadores dizem que aquele menino que ele carrega no colo, que muita gente pensa que é o menino Jesus, pode ser uma representação de um menino que foi levado até ele, morto, tinha se afogado, e ele, por um milagre, conseguiu restituir a vida desse menino. Ele conseguiu devolver a vida a esse jovem. Então, entra para a história, para a tradição da igreja, esse conteúdo da ressurreição de uma criança que ele mesmo realizou. Isso foi algo marcante também em sua vida. Quais virtudes a gente alcança de São Benedito, né? A gente está meditando as virtudes dos santos. E o que a gente pode aproveitar da vida de São Benedito? A primeira coisa é a pobreza física, material, e também a pobreza espiritual. Era um homem simples, vivia uma simplicidade que era natural para ele. Então essa simplicidade é uma virtude, a pobreza também é uma virtude que ele possuía, o serviço, a doação, ou seja, a caridade é uma outra virtude que ele tinha muito grande, o amor aos pequenos e aos excluídos, né, que se envolve aí com a caridade, era uma outra virtude grandiosa de São Benedito, que nós precisamos também lembrar às vezes, de fazer o bem ao próximo por amor a ele. Elementos importantes, como por exemplo, ele é patrono da cozinha, dos cozinheiros. Eu estava lembrando, muitos têm a superstição, né, de um pouquinho de café. Pois é, muitos têm essa devoção aí de colocar um copinho de café para o São Benedito. Morei num convento uma vez, no noviciado, onde um frei contou que ele trabalhava num lugar e a cozinheira todo dia colocava o café para São Benedito. E algumas vezes ele chegava na cozinha, ele estava acabando de coar o café e colocava a dosinha. Ele pegava e tomava. Aí chegava na hora do almoço, a cozinheira dizia: Frei, São Benedito está fazendo milagre em nossa cozinha. O que ele está fazendo, fulana? Ele está bebendo o café que a gente põe, a gente coloca de manhã e some de tarde, né? E ela toda encantada falando do milagre de São Benedito. Mas é uma historinha bem dinâmica para a gente pensar que São Benedito faz parte da nossa história. Quem nunca ouviu falar que a imagem de São Benedito tem que sair em todas as procissões? Eu morava no interior, aqui de Aparecidinha do Monte Alto, e toda procissão tinha a imagem de São Benedito. Independente se era dia dele ou não? Não, qualquer dia, qualquer santo que fazia a procissão, a imagem estava ali caminhando à frente, senão dava tempestade. Dizem que levar o São Benedito na procissão e jogar água nele, né, lá banhá-lo, trazia chuva. Então tem muitas lendas em torno da vida de São Benedito. Ele faz parte do nosso imaginário. Bonito, né? Na Europa ele não é tão famoso. Não existe tanta fama em São Benedito na Europa. Inclusive houve um incêndio no mosteiro onde ficavam os restos mortais dele e foram todos queimados, né? Perdeu-se as relíquias de São Benedito, não tem mais. Lá ele não é tão famoso. E como ficou famoso no Brasil? Os portugueses saíam do continente europeu, passavam pela Sicília, que é uma ilha próxima, onde São Benedito é venerado, e dali aprendiam as tradições, as devoções, os milagres do Benedito e traziam para a América. Então, para o lado de cá, São Benedito é muito mais famoso do que do lado de lá, né? E a gente aprende aqui a ter o São Benedito dentro de casa desde cedo. Quem não tem, precisa comprar, não é mesmo? Então, vale a pena você pensar sobre isso, refletir, essas questões importantes da vida dele, porque ele soube reconhecer a dignidade do pobre, do pequeno. No convento, ele guardava tanto os professores, os padres, quanto os irmãozinhos pequenos. Ele cuidava de todos igualmente. Na vida fraterna, comunitária, ajudava os empobrecidos. As pessoas procuravam São Benedito para ele rezar por elas, para ele abençoar, para ele fazer a caridade. Então, é um homem de caridade. Que bonito, né? Tudo isso que nós estamos vendo. Talvez você tenha se recordado aí de coisas da sua infância,
como o Frei foi partilhando aqui, né, várias peculiaridades, falando, nossa, a minha avó, a minha tia, olha na minha casa, olha lá no sítio, olha naquele tempo, bonito, né, resgatar nossas memórias afetivas também é muito importante. A gente acha que o santo, né, vai trazer para nós grandes coisas, traz também, mas traz pequenas coisas, porque, Frei, fazer memória afetiva é trazer a história da nossa vida, né? É curar-se, às vezes dá uma saudade, nossa, que saudade daquele tempo. Tudo isso é história da nossa vida, é memória afetiva e é importante. Então, na simplicidade, muitas vezes, né, do conteúdo partilhado, não é profundo, mas às vezes é pequeno, é simples, nos faz viver todos esses momentos. Então, vamos pedir hoje a intercessão aí de São Benedito, ele que foi celebrado dia 5 de outubro, né? A gente dia depois de São Francisco. Isso, olha lá, tá vendo? A gente foi fazendo assim meio que uma montagem aqui nos santos desse mês de outubro, então a gente encerra o mês de outubro aqui no Corações Ardentes com a vida de São Benedito e nós vamos rezar pedindo a intercessão dele, rezando assim: ó São Benedito, modelo admirável de caridade e humildade, por vosso ardente amor a Maria Santíssima, que colocou o seu divino Filho em vossos braços, por aquela suave doçura com que Jesus encheu o vosso coração, eu vos suplico, socorrei-me em todas as minhas necessidades e alcançai-me de modo especial a graça que nesse momento vos peço, e olhando para a virtude de São Benedito, nós pedimos essas virtudes também. Ó São Benedito, intercedei por mim, que a vós recorro confiante. Vós que fostes tão maravilhoso e pródigo no atendimento dos vossos devotos, atendei a minha súplica e concedei-me o que vos peço. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Benedito, rogai por nós. Frei, ontem celebramos São Simão e São Judas Tadeu. Aqui em Bebedouro nós temos uma paróquia, né, dedicada a eles. Celebramos festivamente, com muita alegria. Lá em Taquaritinga também temos uma comunidade de São Judas Tadeu em Taquaritinga. Olha, Taquaritinga, um abraço então para a comunidade de São Judas Tadeu de Taquaritinga, para a paróquia de São Judas Tadeu aqui em Bebedouro. E tem uma em Jaboticabal também. Isso que eu ia falar. São Judas Tadeu em Jaboticabal. Então, nosso carinho, viu? E a nossa atenção e a nossa lembrança também. Frei, agora nós vamos nos encontrar sexta-feira, 1º de novembro, e nós vamos falar sobre Todos os Santos, e o senhor vai explicar toda essa questão, dia 1º de Todos os Santos, mas aí celebra de domingo, como é que toda essa situação, tá bom? Perfeito. Nos acompanhe então na sexta-feira, no próximo vídeo, falando um pouquinho sobre Todos os Santos, na história e na liturgia também. Que bonito. Nós vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Benedito, santo negro mais cultuado que nós temos, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Anunciai o Senhor com suas vidas, ide em paz, permaneçam em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Paz e bem a todos. Você santo, esta é minha resposta. Você santo, eu digo sim, Senhor. Você santo,
eu digo sim, Senhor, vou ser santo.